precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem, que já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, que já conhece a Jesus. Bom dia, turma dos juniores. Olha aí, tia Osana mais uma vez. Está começando, quem se lembra, mais uma EVD em casa. Isso mesmo, crianças. Está começando mais uma EVD em casa. E eu te convido, nesse momento, a um momento especial, que é o momento da oração. Vamos falar com o Papai do Céu. Fecha teus olhos, oremos comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, então, tua presença para te agradecer pelo dia. Quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu quero te apresentar a cada criança, cada família que irá assistir essa aula, Senhor Jesus. Ô Espírito Santo Deus, se tiver alguma criança enferma, Senhor, que tu venha curando. Se tiver faltando alguma coisa, Senhor Jesus, que o Senhor venha suprindo as nossas necessidades, Pai amado. Ô Espírito Santo Deus, toma a frente de tudo em nossas vidas. E eu te faço um convite especial nessa hora, que o Senhor venha fazer presente em nossa aula, Senhor Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Pai querido, para todo sempre. Amém, criança? Que coisa boa é falarmos com o Papai do Céu, né? Falarmos com Deus. E eu quero dizer para vocês o nosso título da lição, que se encontra bem aqui, que diz o seguinte: o nascimento de Jesus. Vamos repetir comigo? O nascimento de Jesus. Isso mesmo. E agora, criança, eu quero que vocês peguem a sua Bíblia. Vamos lá. Pegando as Bíblias. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, tá certo? No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vamos lá. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Por enquanto vocês estão procurando, pedindo ajuda para alguém que está próximo a você, papai, mamãe ou titia. Eu louvo assim, ó. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Bora ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. E agora a tia vai mostrar para vocês o nosso cartaz que se encontra aqui. Vamos lá comigo? Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Vamos, criança, repetir mais uma vez? Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Olha só, criança, que versículo maravilhoso, né? Tá dizendo tudo, né? Porque para Deus, olha, criança, para Deus nada é impossível, tá certo? Então agora chegou um momento maravilhoso, que é o momento... Isso, crianças, o momento da história. Vamos ficar bem quietinhos, sentar e vamos prestar bastante atenção na história de hoje. Na lição passada, criança, nós falamos sobre Isabel, né? Quem se lembra que ela não podia ter filho, né? E Zacarias ficou mudo, porque não acreditou que o anjo disse que ela ficava grávida. E só veio falar depois que a criança nasceu. Quem se lembra dessa história? Isso mesmo, foi a lição passada. Agora nós estamos na lição 2, tá certo? Olha, crianças, quando Isabel, ela ficou grávida de 6 meses, tá certo? Um anjo, Gabriel, eita tia, o anjo Gabriel apareceu para Maria, isso, e disse para Maria que ela ia ficar grávida. Olha só, Maria, criança, ela era noiva de José, tá certo? Maria era noiva de José, ela não era casada com José, era noiva de José. E o anjo apareceu e disse para ela que ela ia ficar
grávida, ia dar à luz a um menino e que esse menino ia se chamar de Jesus. Sabe, criança, Deus mandou o anjo para Maria porque se agradou dela. Olha só, criança, quando o anjo apareceu a Maria, tá vendo aqui? O anjo, ele apareceu a Maria, tá vendo? Dizendo que ela ia engravidar, certo? E Deus, criança, se agradou de Maria. E quem é Deus? Criança, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Foi ele que criou o céu, a lua, o sol, as estrelas, o universo. Criou a mim e criou a você. Olha só que coisa maravilhosa. E eu digo uma coisa para vocês, criança. O nosso Deus, ele é santo porque ele nunca pecou. E ele te ama muito, porque sua palavra diz, lá em João 3,16, a parte A do versículo, diz o seguinte, porque Deus, ele amou o mundo. Olha só, criança. Deus amou o mundo. Isso mesmo. Olha só, criança. Maria, ela ficou surpresa e disse que isso não era possível, pois eu sou uma jovem pura. Sabe, criança, naquele tempo, Maria ainda não era casada com José, como eu falei, tá certo? E ela tinha sido prometida a José. É um tipo de noivado, tá certo? Tinha sido prometida a José. Então, desse modo, seria impossível que Maria tivesse um filho, porque ela não era casada com José, é apenas noiva. E o anjo, criança, explicou que a criança seria concebida, tá certo? Pelo Espírito Santo, porque o menino será santo, o filho de Deus. E o anjo também disse, porque para Deus nada é impossível. Olha, criança, Maria, ela ouviu a voz do anjo, ela creu, mas ficou preocupada com o que as pessoas iam falar dela. Estaria em pecado porque ela sendo solteira, aí assim aparecer grávida, não seria muito legal para ela. E ela estava sentindo em pecado. E o que é pecado, criança? Criança, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, nós ficamos bem distante de Deus. A sua palavra diz, sabe? E lá em Salmo 51:5, diz o seguinte, eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. E diz mais, criança, lá em Romanos 3:23, diz o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda digo mais, lá em Romanos 6:23, diz, porque o salário do pecado, criança, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O tempo depois, como o anjo falou, Maria ficou grávida. É obra do Espírito Santo. E nessa época, criança, Maria estava já perto de ter o bebê, né? E o imperador César Augusto, ele decretou que todas as pessoas voltassem, tá certo? À cidade onde havia nascido, para o recenseamento, que significa a inscrição das pessoas, um censo, para as pessoas saberem, né? Colocar tudo bem direitinho, tudo organizado. E foi por isso que José e Maria foi para Belém, na Judéia, foi até Belém da Judéia. Sabe, criança, José era da família de Davi. E em Belém, quando chegou o dia da criança nascer, não encontrou lugar nenhum. Estava tudo fechado. Criança, Jesus, ele foi encontrado, tá certo? Em uma manjedoura, porque foi o único lugar que encontrou para que Maria, né, tivesse o Filho de Deus. Foi em uma manjedoura. Então encontraram, tá certo, José e Maria em uma manjedoura. E próximo dali havia uns pastores de ovelha. E quando de repente apareceu para ele um anjo. Olha só, criança. Apareceu um anjo, tá certo? Anunciando
que havia nascido lá em Belém, na cidade de Belém. Sabe quem? O Salvador. Olha só, que tinha nascido lá em Belém, hoje à noite, o Salvador, que ele estava em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu a multidão de anjos, dizendo assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Criança, quando o anjo for embora, os pastores foram até Belém para ver o Salvador. E quando eles chegaram, encontraram o menino, tá certo? Em uma manjedoura. Olha só aqui. Quando eles chegaram, certo? Quando eles chegaram lá, olha, encontraram o menino em uma manjedoura, conforme o anjo falou. Olha, criança, o maior milagre de todos começou em Belém com o nascimento de Jesus. E quem é Jesus, criança? Criança, Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus. Olha só, Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus. Você viu, criança, que ele nasceu, ele cresceu, ele curou, ele transformou vidas, fez muitas coisas boas. E ele foi crucificado e derramou seu sangue por mim e por você lá na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B, diz o seguinte: que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só, criança, ele derramou a sua gota de sangue por mim e por você. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, criança, não há remissão. Olha só que coisa maravilhosa. Foi por isso que ele teve que derramar o seu sangue por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Olha só, criança, ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, criança, ele ressuscitou. Ele não se encontra lá segundo as Escrituras, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, criança, segundo as Escrituras. Criança, Cristo é o Filho de Deus. Deus iniciou um novo tempo, uma nova história na humanidade. E ele nos dá uma nova história, uma nova vida, um novo começo, uma nova união com Deus. Você quer ter uma nova vida com Deus? Você quer que essa presença de Deus na sua vida? Você quer ter Ele na sua vida? Você quer que Ele te dê uma nova vida, um novo começo, uma nova história? Você quer? Se você quer, é só você levantar a sua mãozinha para o céu. Aleluia. E aceitar a Ele. Aleluia. Porque se você fizer isso, criança, Ele vai fazer uma nova história na tua vida. Aleluia. Uma nova história, um novo começo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você quer fazer isso, se você quer ter uma nova história, um novo começo na tua vida, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E creio que tu morreste na cruz por mim, lá na cruz do Calvário, e que tu ressuscitasse ao terceiro dia. Escreve, Pai querido, o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço para todo sempre. Amém. Olha só, criança. A palavra do Senhor, lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. E diz mais, lá em João, capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte, que na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá, aquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. A tia vai repetir mais uma vez em João capítulo 5, versículo 24. Tia vai repetir, que diz o seguinte: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, criança, uma palavra poderosa de Deus para você. Você que levantou a sua mãozinha e aceitou a Jesus, para que Ele venha fazer a nova história na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa, porque lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a parte B, ele diz assim para você: não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia! Ele vai estar aí pertinho de você, ele nunca vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. E agora, crianças, aleluia, você já tem Jesus no seu coração. Vai começar uma nova história na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso precisamos fazer algo. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Precisamos ler a palavra. Precisamos orar. Aleluia. Louvar o seu nome. Precisamos falar desse amor para os seus amiguinhos. Porque a palavra do Senhor, lá em 2 Pedro, diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, parte A. Antes, olha criança, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos crescer no conhecimento através da sua palavra. É aqui, criança, que é o nosso manual. É onde nós vamos encontrar as respostas. É aqui na palavra do Senhor. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só que coisa linda, né, criança? Que possamos ficar com essa história, certo? Sabendo que para Deus nada é impossível. Olha só, Jesus, ele nasceu de uma jovem pura. Foi pelo fruto do Espírito Santo. Ele fez isso. Deus, ele enviou seu Filho amado para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que você, criança, fique firme. Louvado seja Deus. Fique firme. Acredite que ele nunca vai te deixar, como eu falei aqui. Ele nunca vai te deixar e nunca vai te desamparar. Porque Deus está aí bem pertinho de você. Amém? Que possamos ficar com essa palavra maravilhosa. E que vocês venham entender que para Deus, criança, nada é impossível. Aquele problema que... a criança não tem problema? Tem, sim. Às vezes estão precisando de alguma coisa, às vezes papai não pode fazer, mamãe não pode comprar. É só pedir para ele, que ele vai te atender. É só você dobrar os seus joelhos, abrir a sua boca e começar a falar para ele, porque a sua palavra foi bem clara hoje. Porque para Deus, crianças, nada é impossível. Nada, é nada, absolutamente nada, sabe? Porque ele resolve todos os nossos problemas. Amém? Que possamos ficar com essa história maravilhosa. E agora, criança, vamos encerrar, certo? Mais uma EBD em casa. E até domingo, se Deus nos permitir. Vamos orar? Agradecer a Papai do Céu por ele ter se feito presente no nosso meio. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa aula maravilhosa, pelo Senhor ter se feito presente no nosso meio. Te apresento cada criança que irá assistir, Senhor Jesus. Cada familiar, Senhor Jesus, chega, toma a frente de tudo, meu Pai. Ô Pai amado, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, crianças. Até domingo, se Deus assim me permitir. Tchau.